nesse circuito de oficinas do handling, a nossa proposta é praticar mesmo, fazer, insistir, né? Tem um motivo para a gente insistir na prática, né? Que é a possibilidade da gente encontrar com a questão desse ano, que é a questão da remembração, a partir do modo como ela vai acontecendo, né, na relação com essas ferramentas. Como que usar essas ferramentas insistentemente tem uma hora que pode acontecer em diferentes momentos para diferentes pessoas e também não acontece de vez, ela acontece e depois continua a reacontecer toda hora, né? Tem uma hora que essas ferramentas viram membros, viram partes, elas remembram em nós, elas se grudam, elas se aglutinam e se tornam nossas, né? Se tornam parte daquilo que faz o nosso corpo. Essa que é a aposta desse circuito de oficinas, né? Que a gente possa fazer, exercitar, né, duas modulações que estão dentro da própria noção de handling, né, que é uma expressão, enfim, que aglutina pelo menos esses dois sentidos que são importantes para essa nossa prática, né? Uma tem a ver com o exercício ético que a gente pratica no modo operativo END, que é o de manusear as relações, ao invés de manipular, né, se pudermos. Claro que é muito tênue, né, a dose que faz o gesto do manusear virar manipular e vice-versa, né? Então, não é algo que tenha como assegurar que a gente passa para o lado do manuseamento e fica lá para sempre, né? É um processo para a gente conquistar constantemente, né? A cada vez, né, ele se coloca para a gente como um desafio. Então, essa é uma das partes que a gente vai praticar frequentando esse trabalho de handling, né, de manusear. Eu escolhi essas duas modulações do jogo, né, justamente para que a gente possa ficar com esses dois extremos, né? Por um lado, ter esse lugar da pequena escala e da minúcia para a gente frequentar e trabalhar bastante, usando o jogo do tabuleiro, né, com as mini coisas, né? Então, nesse jogo da pequena escala, a proposta é que a gente insista na minúcia, na precisão e possa usar esse espaço para trabalhar em afinar ao máximo o modo como o nosso enunciado vai ficando o mais próximo possível, o mais equalizado possível e o mais justo possível com o nosso afeto. E no outro jogo da grande escala, como é que a gente transporta essa sutileza para sustentar ela num plano que é do nosso tamanho, né? E que comporta um monte de camadas, comporta uma casa inteira, com um monte de acontecimentos, né? Ou não também, né? Porque a gente pode modular. Para esse outro jogo, fica o convite de exercitar esse trabalho da coleção, né? Para ter uma coleção. Esse trabalho da coleção é um exercício muito rico de reparar no irreparável. Sejam coisas que estão em desuso, sejam coisas que iriam para o lixo, mas na verdade tem muita vida nelas ainda. Aliás, elas vão começar a ensinar para a gente como que o irreparável é multifacetado. É irreparável, geralmente tem pelo menos dois motivos, né? Algo que a gente considera que a sensibilidade hegemônica que está inscrita em nós, como todas, considera que se tornou imprestável de alguma forma, seja porque a função dele não pode mais ser exercida, a função para a qual ele está previsto não pode ser exercida, seja porque estruturalmente ou formalmente ele foi comprometido de alguma maneira. Esses são dois canais muito fortes do irreparável e é muito forte que a gente seja tão veloz em reconhecer ele numa coisa, num objeto, mas é complexo perceber que várias vezes essas são as mecânicas que também servem para excluir pessoas e agentes do nosso mundo, né? Então, observar que operações do irreparável que fazem com que a gente ative o descarte, né? E aí coletar essas matérias. E a outra parte, que tem a ver um pouco com o compromisso que nós, né, do coletivo END, queremos fazer ao oferecer esse plano de oficinas, né, é um outro sentido que também existe no handling, né, que é entregar. Né? Nós queremos entregar essas nossas ferramentas, né, para que elas possam ser remembradas por vocês.
Mas esse compromisso do entregar não é só com o modo operativo ainda, é também com as outras ferramentas que vão compor, né, esse nosso corpo de remembração aqui nessa trajetória. Venho desenvolvendo essa pesquisa agora mais recentemente com esse nome de Ancorar, onde a gente vai explorar a relação com a pelve em si, bem concretamente falando, anatomicamente falando. Eu na verdade, faço um trabalho bem prático, fundamentalmente prático, onde eu foco bastante na mecânica, no funcionamento, na relação da pelve com o resto do corpo, entender o funcionamento da pelve, entender o posicionamento dela em relação ao resto do corpo e a organização dela pode ajudar a gente a reestruturar a nossa coluna, o nosso caminhar, a nossa maneira de estar no mundo. E eu procuro fazer esse trabalho a partir do corpo e, a partir dele, começar aos poucos tocar em conteúdos mais subjetivos, que inevitavelmente trabalhar com a pelve toca, né? É uma zona do nosso corpo com muitos tabus, muitas questões, independente da experiência de corpo que for, independente de gênero, né? Todo mundo que tem uma pelve tem questões ali, né? Impressas muscularmente nessa zona do corpo, né? Eu dividi esse trabalho em 3 módulos, eu estou trabalhando em 3 módulos, que são o módulo âncora, o módulo bússola e o módulo navegação. Estou fazendo essa brincadeira assim com essas imagens da navegação, assim, para trabalhar com a pelve. A gente está conectando muito com a primeira modulação do reparar, né, que é o re-parar, que é o parar de novo. Porque tem muito a ver, no módulo âncora, é justamente o módulo em que eu vou trabalhar ok, agora que eu fui interrompida por uma pelve, opa, descobri que eu tenho uma pelve, agora, e aí? O que tem aqui? Né? O que é isso? Qual o tamanho, qual o peso disso? O que faz, o que não faz, onde é que está, como é que posiciona, como é que eu lido com esse negócio aqui que eu tô, né, já estava lá, mas de repente eu sou interrompida por uma nova percepção daquilo. Então a gente conecta isso lá com o reparar do modo operativo. Eu vou trabalhar muito nesse primeiro módulo com uma noção muito com os apoios. Eu trago muito essa pergunta no primeiro módulo, que é o que te apoia? O que te dá suporte? Com o que você pode contar? Né? E a gente vai trabalhar muito isso a partir do corpo e da pelve. E aí tem o módulo bússola, que a gente vai conectar com a segunda modulação do reparar, que é a reparagem, onde a gente justamente acompanha o acontecimento. Acompanha o acontecimento de perto em perto, como diz a Fê, mapeando um pouco as propriedades e possibilidades dessa coisa. Né? E no módulo bússola, no meu trabalho, eu vou começar a trabalhar o quê? A partir do momento agora que a gente entendeu onde é que eu estou pisando, eu entendo o que me dá apoio, o que me suporta, onde é que está meu chão. Então, agora no módulo bússola, a gente começa a explorar um pouco um senso de direção. Então, meu olhar estava aqui, né, entendendo o que é esse negócio aqui, e agora eu começo a relacionar isso com o espaço. Então, a gente está conectando isso com a modulação da reparagem. E aí tem o terceiro módulo, que é o módulo navegação, que é o módulo justamente em que a gente vai partir para o movimento, partir para o mundo, se jogar e se lançar no risco, que é justamente o módulo que conecta mais com a última modulação do reparar, que é a reparação, que é quando você vai lá e concretiza a sua ação e aí que você é atravessado pelo real, né? E sai da imaginação. A ideia é a gente experimentar isso um pouco no movimento também, e isso conecta muito com a maneira como eu estou desenvolvendo esse trabalho com a pelve. Qual é o menor movimento, ou o menor gesto que se apresenta agora no seu corpo? Essa proposição que une, né, a ideia do microscópico com a ideia do político ou política tem a ver com essa possibilidade. Uma delas é pensar a relação do corpo com o mundo e também do quanto que o corpo é um mundo em si. E aí o microscópico é porque tem a ver com a ideia mesmo de uma presença que não necessariamente ela é vista, é perceptível a olho nu ou aos olhos ou percepções extremamente avisadas. Eu ia usar o termo avisado, mas eu acho que é menos avisado, é mais desavisado.
É um corpo que se lança também para a errância. Então, por isso, essa proposta, né? As superpotências microscópicas. E é microscópico porque está ali e não necessariamente a gente está com essa atenção. A gente nem sempre vê, nem sempre percebe. Tem esse convite, assim, né? Que é pensar a coexistência, a coabitação, como que as forças visíveis e invisíveis, elas coexistem, elas estão como corpo, no corpo, e estão para além do corpo. Uma atenção, né? Tem a ver com esse convite, a atenção das potências humanas e não humanas que circulam nos corpos ambientes. Pensando que o corpo e o ambiente, eles compõem, se compõem, decompõem, né? Pensando nessa relação bastante de composição e decomposição, assim, bastante intrincada. É pensar essa dinâmica da inseparabilidade, pensar como é que esse corpo está na e para e como e com o espaço, o ambiente, né? Que não é só esse ambiente que é a natureza da planta, do mato, mas ele é o ambiente que diz do lugar onde se está também, do lugar que esse corpo compõe e também é composto por ele, né? Então, a proposta está sempre nessa dinâmica de co-engendramento, do se fazer como corpo, que faz também o ambiente. E a ideia, né, de pensar o menor, menos como essa lógica do tamanho, mas como potência de variação, de pensar esse menor como algo que nem sempre é apreensível, ou que tem uma característica ou determinadas velocidades e ritmos que escapam um pouco a modos pré-determinados, pré-estabelecidos, assim. Então, isso traz um pouco para essa dinâmica de pensar o quanto que o menor, ele pode estar num campo ingovernável. Também tem a dinâmica da lógica de que o político aqui, né, como se pensa, microscópico político, não necessariamente está para a concordância, a identificação. Isso tem uma relação muito íntima com o Andilab, né? E também com as definições mesmo de político e política, né? O quanto que se pensar na dinâmica do político diz desse convívio, né? Diz de relações que não necessariamente estão operando por consenso ou por identificação. E até um convite a essa indisciplinaridade, né, entre o corpo e o ambiente. E ao assumir, ao se perceber como um corpo permeável, né, é pensar também o quanto que a relação desse corpo com o mundo passa por uma aprendizagem de ser sensível ao mundo, né? Aí trata da ética e da política, mas sempre de modo situado. Uma ética que a gente fica se perguntando a cada momento, né? Como tomar posição diante disso? Do quanto que a vibração das coisas podem ressoar nos corpos também, né? Essa atenção à vibração das coisas, que demanda, sim, um refinamento da atenção, né? Mas é pensar a reunião entre a produção de imagem ou o ato de imaginar com a operação pela margem. Então, é um convite a fazer imagem de impossíveis, né? Que está um pouco nesse lugar que a gente conhece mais como senso comum do imaginar, do que escapa um pouco, né, ao pré-estabelecido, mas também passa por uma lógica de mapeamento de sensações e, por último, operar pela margem. Pensar na margem não como algo restrito e pequeno, né? Margem como margem ou como marginal, pensando nas potências que estão para além desse conhecido, para além desse dado. O microscópico ganha espaço ao operar pela margem, em atenção às potências, às suas potências. É basicamente essa a proposta, pensar como é que um corpo, tendo acesso ou tendo percepção do seu potencial ingovernável, pode compor um corpo político insurgente. Como uma atenção
as possibilidades do corpo dizem também de uma atenção das possibilidades de mundo, das possibilidades de pensar, ser, fazer mundo, né?